Bom, pessoal, boa noite. Como vamos dar continuidade, na verdade, ao que estávamos aprendendo na última aula. Essa aula, esse assunto, né, de solução e diluições, é um assunto que precisa ser cobrado, porque, de certa forma, ele é realizado, esse tipo de situação, geralmente em laboratório industrial, em laboratório de química. Então, realmente, seria uma tipicidade, digamos assim, ou seja, não é algo tão comum que provavelmente a maioria não vai ter em prática não diária, não vai ter práticas diárias, né? Porque a gente normalmente trabalha em laboratórios de análises clínicas, então é mais incomum, tá? Esse tipo de situação vai ser mais em laboratório industrial ou laboratório de química. Porém, como no curso a gente precisa lidar em todas as áreas possíveis, a gente precisa saber também dessa situação. Então, nesse caso, eu não vou cobrar tão profundamente sobre especificamente diluição e soluções. Eu estou dando o que é necessário saber, então vai ser cobrado em prova, mas vai ser cobrado em prova também muita parte da teoria, tá? Porque como a gente não vai, eu vou tentar não lidar tanto com cálculos, o único cálculo que a gente vai tentar lidar vai ser questões parecidas como uma que a gente vai resolver daqui a pouco. Nesse caso, a gente vai precisar saber mais de teorias, como por exemplo, na última aula eu falei para vocês a questão de soluto, de solvente, eu falei para vocês o que é que pode ser alterado quando envolve uma solução, quando tem aumento do volume ou quando tem redução do mesmo, ou seja, quando tem acréscimo de soluto ou retirada de soluto, dependendo da situação, se ela vai ser aquecida ou se ela não vai ser aquecida. Então, esse tipo de situação vocês precisam saber. Então, para a gente dar continuidade à última aula, eu falei para vocês que que nesse caso, quando tem o aumento, a adição de soluto, aí ela vai ter, nessa situação, a massa de 50 gramas de soluto e a mesma após a adição da quantidade de água, ou seja, vai continuar a mesma massa. Ela continua a se apresentar do mesmo jeito, mesmo com o acréscimo de solvente, tá? Eu tenho um aumento do volume da solução, porém a massa do soluto ela permanece exatamente a mesma. Então, é esse tipo de coisa que vai ser cobrado em prova. Por isso, vocês precisam estar prestando atenção na aula para que possa saber o que realmente vai cair, porque eu acredito que tem algumas pessoas que não estão assistindo a aula e assistem outras aulas base. Então, possa ser que não caia o que tem nessas outras aulas bases, porque é uma explicação que eu estou dando de uma forma resumida e que eu quero exatamente isso, tá? Vocês sabem que eu não vou cobrar nada que eu já não tenha passado para vocês. Então, a gente vai dar continuidade só para finalizar esse assunto, para a gente iniciar os nossos dois últimos assuntos, que vai ser a questão de testes hematológicos e testes bioquímicos, que a gente poderia até estar realizando em prática, mas que a gente consegue realizar em teoria também, porque como vocês vão ter prática laboratorial, vocês vão se deparar com a situação do mesmo jeito e faz logo tudo de uma vez, tudo englobado de uma forma só, tá? Então, quando eu falo para vocês que eu tenho o acréscimo, né, é, dissolvente, eu tenho o aumento do volume da solução, porém a massa vai permanecer a mesma. E outra alteração que temos, além do volume da solução, é com relação à concentração, que foi esse tipo de situação que eu falei para vocês que eu só ia falar na próxima aula. Nesse caso, em relação à concentração, se eu realizar o cálculo de concentração inicial, aí vocês se perguntam, tá? Porque eu falei para vocês como é que a gente vai descobrir o volume inicial e o volume final, que a gente faz essa soma do volume que tinha com o volume que entrou. No caso da concentração inicial, a gente vai dividir a massa dela pelo volume. Isso
no cálculo de concentração inicial. Então, tem o cálculo para concentração inicial e tem o cálculo para concentração final. Como é que vocês fazem esse cálculo? Dividindo a massa dela pelo volume. Então, eu vou ter que 50 gramas, que é a massa dividida por 200 ml, que é o volume inicial. Então, quando eu tenho 50 gramas dividido por 200 ml, que é o volume, eu vou ter uma concentração no início de 0,25 gramas por ml, tá? Foi outro problema que aconteceu na prova que eu tentei considerar para a nota não ficar tão baixa, mas eu falei para vocês que eu não ia considerar se no cálculo estivesse correto. Por exemplo, tem uma questão na prova que era 1,8 gramas de NaCl. Então, nesse caso, vocês teriam que fazer esse cálculo, o resultado ia dar 1,8, mas vocês teriam que acrescentar 1,8 gramas de NaCl. Tiveram pessoas que não acrescentou. Nessa situação, a questão estaria incorreta, tá? Porque eu não sei o que significa 1,8. Então, o mesmo vai servir para essa situação. Mesmo assim, na prova, eu considerei como a metade da questão, tá? Então, eu vou analisar direitinho se eu vou considerar a metade da questão novamente, porque vocês já estão sendo avisados de novo. Então, eu espero que vocês consigam lembrar que precisa colocar o significado dessa numeração, para saber se você está trabalhando com grama, se você está trabalhando com outra unidade de medida. Tudo bem até aí? Pronto, então, repetindo, para saber a concentração inicial, quando a gente fala de acréscimo de solvente, vocês vão saber que precisa dividir a massa pelo volume inicial, que seria de 200 ml nessa situação, e eu vou ter uma concentração inicial de 0,25 gramas por ml. Quando eu realizo esse cálculo na solução final, eu vou ter uma concentração igual a 50 gramas, que é a mesma massa, que ela não altera, que é a massa do soluto, ela não sofre alteração pelo volume, e eu vou dividir 50 por 500, que o volume final agora não é 500, então eu faço o volume, vai depender do que eu pedir na questão. Se eu pedir para vocês a concentração inicial, vocês vão pegar a massa do soluto e vai dividir pelo volume que já está na solução, tá? O volume inicial, que seria 200 ml. Se eu pedir a concentração final, aí vocês vão pegar a massa, que é 50 gramas, que ela não é alterada, por 500. E a concentração, ao invés de ser 0,5 gramas por ml, que era no início, no final ela vai passar a ser 0,1 gramas por ml. Ou seja, durante uma diluição por acréscimo de solvente, as únicas alterações que teremos no aumento da quantidade de volume da solução, porque eu falei para vocês que foi acrescido, então se é acrescido tem o aumento do volume, tá? A mesma coisa quando a gente pega um suco e vai fazer a diluição dele, ele é um suco concentrado, então quando eu coloco água vai aumentar de volume, tá? Porque está aumentando a quantidade de substâncias presentes naquela solução. Então é uma consequência meio que óbvia. Vai aumentar a quantidade do volume da solução e na diminuição da concentração da solução. Então, quando eu falo eu estou repetindo porque é isso que vai ser necessário vocês saberem sobre o assunto. O assunto é enorme, mas as situações que eu acredito que serão úteis para que vocês tenham conhecimento de uma forma resumida, mas ao mesmo tempo é rica em determinados detalhes, são essas. Então, eu estou me apegando a esses detalhes. Então, o que vai acontecer em uma diluição por acréscimo de solvente vai ser o aumento do volume da solução e na diminuição da concentração da solução, que antes vocês viram que era 0,5 gramas por ml e agora ficou de 0,1 gramas por ml, tá? E a massa do soluto vai permanecer a mesma. Então,
Baseado nessa situação, a gente consegue finalizar essa questão de acréscimo de algum determinado dissolvente, de algum solvente específico, que na maioria dos casos a gente utiliza como a água. E eu falei também para vocês essa fórmula, que foi para responder essas questões aqui. E eu vou passar novas questões para vocês. Acho que hoje ou amanhã, ou na próxima aula, na quarta-feira, quando eu enviar a próxima aula, eu já envio as questões que vocês precisam estar resolvendo sobre esse assunto para ser entregue na próxima semana. E aí eu faço aquele vídeo respondendo as questões. Acho que na quarta-feira, porque a nossa prova vai ser na sexta dessa semana, 8. Então, na quarta-feira ou na segunda-feira, eu passo para vocês. A aula vai ser corrigindo alguns exercícios de uma forma geral, porque novamente a prova vai passar a valer 9. Porque aí vocês têm esse um ponto de exercícios, tá? Outra coisa também, a câmera está desligada, né? Mas eu já tentei consertar e só falta instalar um programa. Mas como eu precisava gravar a aula, na próxima aula a gente volta à normalidade, né? Comigo aparecendo na tela, não se preocupem. Mas acredito que está sendo de boa. O próximo assunto é que eu acho que precise mais de uma interação melhor, e aí a gente vai ter esse contato, tá? Quando tem a retirada de solvente, eu vou ter a massa do soluto. Eu já estou pulando, porque na última aula já expliquei melhor, tá? Eu só estou explicando agora para vocês o que estava sendo, o que eu deixei para a próxima aula, porque vocês precisariam ter uma base bem simples do que é molaridade e molalidade, mas que não vai ser algo muito frequente na nossa prova, não. Vai ser só por meio de conhecimentos, que provavelmente vai cair, mas não vai ser muitas questões. Então, nessa situação, quando nós estamos realizando uma redução do volume, eu vou ter a massa do soluto, que é 50 gramas, dividido por 200, que é o volume após a diluição. Isso quer dizer que a concentração vai ser de 0,25 gramas por ml. Então, qual vai ser a análise que a gente vai ter quando tem uma diluição por retirada de solvente? A massa do soluto, assim como na adição de solvente, não há alteração, ou seja, a massa é a mesma no início e no fim, e o volume sempre vai sofrer uma redução, porque estamos retirando solvente, enquanto a concentração da solução do solvente vai aumentar. Então, o que fica em uma solução? O soluto nunca vai sofrer alteração, e sim apenas o solvente e a concentração. E aí a gente tem mais ou menos esses cálculos, essas fórmulas que eu já mostrei para vocês na aula anterior. O soluto em uma solução nunca sofrerá alteração, apenas o solvente e a concentração. Então, se eu perguntar esse tipo de situação, vocês vão precisar ter conhecimento. Aí, o que vai acontecer? Em algumas situações, vai pedir a questão da molaridade do meio. Então, vocês precisam ter uma base também, ó, aqui, ó, a molaridade dessa solução. Vocês estão percebendo aqui que existe molaridade com R e molalidade. Tá, qual é a diferença? A molaridade ou concentração em quantidade de matéria, que tem pessoas que falam molaridade ou concentração em quantidade de matéria, é a relação entre a quantidade de matéria do soluto e o volume da solução em litros. E o que é molalidade? Molalidade é uma das formas de medir a concentração de soluto em solvente, ou seja, o número de mols de soluto presente no solvente. Então, esse tipo de coisa vocês precisam estar a par para que possa realizar a prova, tá? Porque consideremos o suco gástrico que nosso estômago produz.
com a finalidade de realizar o processo de digestão, tá? O suco gástrico, que está presente no nosso estômago, ele tem a finalidade de realizar atividades para que a gente possa ter a digestão normal. E aí, isso trata, na verdade, de uma solução de ácido clorídrico em uma concentração de 0,01 mols por litro. E o que isso significa? Que para cada litro de suco gástrico, há 0,1 mols de HCl, que é o ácido clorídrico. Então, toda substância ela vai ter um valor de mols, que a gente consegue analisar pela tabela periódica. Mas eu não vou cobrar esse tipo de situação em relação à molaridade dessa forma, porque é muito complexo. Vocês teriam que ter acesso à tabela periódica, teria que estar decorando algumas substâncias para que pudesse ser possível realizar qualquer tipo de situação. Então, a concentração em quantidade de matéria é muitas vezes chamada por concentração molar ou molaridade, mas os termos corretos são concentração em mol ou concentração em quantidade de matéria. E aí, como eu falei para vocês, existe um sistema internacional de unidades e ela é muito usada em questão laboratorial, de laboratórios industriais e laboratórios de química, tá? Então, qual é a diferença? A molaridade é a relação entre o número de mols do soluto e o volume total da solução, e a molaridade é a relação entre o número de mols de soluto e a massa dissolvente. Então, a molaridade é mols do soluto por massa dissolvente e molaridade é mols de soluto por volume da solução. Então, as duas têm mols de soluto, o que vai diferenciar é que uma é relação volume de solução e outra relação massa do solvente. Então, vocês precisam ter essa situação em vista para que a gente possa ter noção mais do que está sendo realizado, tá? E a finalidade dela é justamente analisar a questão de concentração dessa determinada substância para poder realizar determinados testes químicos. E aí vamos tentar resolver essa questão aqui, ó. Eu vou tentar resolver ela aqui dessa forma, de acordo com esses itens que foram envolvidos desse assunto e que eu já tinha falado para vocês na aula anterior, tá? Então, esse vai ser o exemplo teste para que vocês possam se basear e possam resolver determinados exercícios. Eu vou ficar devendo a questão dos exercícios sobre concentração, quando eu pedir esse tipo de exercício e esse exercício aqui também. Então, vai ser uma gama de exercícios que serão feitos valendo nota e que na prova vai cair também, que já vai ajudar vocês para treinar, né? Para praticar. Vamos lá. Foram adicionados 35 ml de água destilada a 15 ml de uma solução a 0,5 molaridade em QMNO4. A molaridade dessa solução é, tá, então como é que a gente deve realizar essa situação? Primeiro, a gente precisa saber o volume final. Como é que a gente faz? A gente precisa daquela fórmula que é o volume final vezes o volume inicial mais o volume que foi adicionado, tá? E aí eu tenho o volume final fazendo a substituição que foi adicionado. O volume inicial é 15, mas foi adicionado 35 ml. Eu coloco 35 ml. Nesse total vai dar 50 ml. Então, o volume final agora é de 50 ml, tá? Então, partindo disso, podemos calcular a molaridade da solução. Como é que a gente faz? A gente precisa calcular a concentração
inicial vezes o volume inicial. Tanto pode ser 1, como pode ser I, ou como pode ser A, depende, tá? Aqui nesse exemplo que eu coloquei para vocês, ó, volume de solvente adicionado, volume de solvente retirado, volume da solução inicial, volume da solução inicial. Esse que eu estou fazendo, CI, é a concentração da solução inicial. Então, eu vou fazer a concentração da solução inicial vezes o volume da solução inicial igual a concentração da solução final vezes o volume da solução final. Então, vai ficar assim. Eu posso colocar tanto CI como 1, mas eu vou colocar assim das duas formas para vocês entenderem que faz parte da mesma resposta. Então, agora substituindo os valores. A concentração é de 0,50 mols por litro, que foi dado na questão aqui, ó, tá? O volume inicial, ou 1, foi de quanto? 15 ml. O volume final, a gente fez o cálculo e deu 50. E o que eu não sei daqui é a concentração final, tá? Que é justamente o que a gente vai descobrir. Aí eu vou tentar aqui colocar uma caixa de texto para a gente finalizar. Eu nem estou conseguindo fazer, mas vamos lá. Vou colocar aqui do lado. Agora, substituindo igual a esse cálculo aqui, ó, substituindo cada valor aqui, 0,50, mas eu posso botar 0,5 normal, não altera, vezes o 15, que é aqui, ó, V1 é igual a 15, igual a concentração final, que eu não sei, vezes VF, que a gente viu e descobriu com o cálculo, que é 50. Agora, a gente faz a multiplicação de um com o outro, que 0,5 vezes 15 vai dar 7,5, igual a 50 CF, que a gente não sabe quanto é. Aí é aquela mesma coisa que acontece quando a gente faz regra de 3, tá? A gente pega e transfere. Por exemplo, vai ficar CF igual a o 7,5 passa a dividir o 50. Quando a gente faz essa divisão, vai dar 0,5 mols por litro, tá? Então, a resposta da molaridade dessa solução é 0,15 mols por litro. Aí vocês se perguntam, tá, mas e se eu só colocar assim na prova? Se vocês só colocarem assim na prova, a questão vai estar incorreta. Dependendo, se a maioria fizer isso, aí eu vou tentar conversar com vocês para ver o que pode ser feito, porque eu já ajudei na primeira unidade, considerando a metade da questão. Nessa situação, não colocando a questão está incorreta, porque eu preciso saber do que você está se referindo. Eu estou me referindo ao que aqui? Eu estou me referindo a mols por litro, tá? Então, é basicamente isso que vocês precisam saber desse assunto. Vamos reforçar. Vocês precisam estar a par de situações e questões desse tipo. Vocês precisam estar a par de questões desse tipo. E vocês precisam estar a par também, se eu perguntasse aqui qual é o volume, qual é a concentração dessa solução, também estar a par, tá? E
das questões teóricas. O que é alterado quando a gente adiciona um tipo de solvente e o que não é alterado, se a massa do soluto é alterada ou se ela não é. Então, tudo isso vocês vão colocando no caderno de vocês, tá? Porque é o que vai ser cobrado em prova. Na nossa prova dessa unidade vai ter esse assunto de diluição e soluções. Vamos ter testes químicos e um teste químico e um teste hematológico, tá? Então serão 3 assuntos. A recuperação, quem ficar na recuperação acaba sendo os assuntos da primeira e da segunda unidade. Então, quem tirou nota baixa, tenta recuperar nessa segunda unidade. Além de ter realizado o exercício valendo um ponto, eu ainda tentei arredondar algumas notas para que ficasse mais fácil de chegar à média na segunda unidade, tá? Tentei ajudar de alguma forma. Então, vamos deixar dessa forma, tá certo? Espero que tenha ficado tudo certo. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Estou à disposição no privado e no grupo. Me pergunta e eu respondo no privado. E até a próxima aula com um novo assunto e a entrega dos exercícios para que vocês possam praticar, tá certo? Um beijo para vocês e até a próxima.